Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje a gente vai continuar falando de álgebra, tá? Dos conceitos fundamentais da álgebra. Tudo bem? Então a gente vai mostrar aí algumas atividades para que vocês absorvam mais conteúdos. Então vamos lá. Olha aí no primeiro slide. Nós vamos fazer uma questão comentada, tá? E vamos observar o índice de massa corporal. Quando a gente fala nisso, pessoal, nós temos sempre que lembrar a parte daquela tabela que a gente usa muito. Tudo bem? Por exemplo, a gente lembra muito em sala de aula, no passado, quando a gente estuda. Se vir uma questão dessa numa prova, no concurso, é só você lembrar, tá, da tabela. Aí, lembrou, você derruba qualquer questão. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar uma questão comentada do Enem. Então olha aí. O índice de massa corporal, IMC, é largamente utilizado há cerca de 200 anos. Mas esse cálculo representa muito mais, tá, a corpulência, que a adiposidade. Uma vez que os indivíduos musculosos e obesos podem apresentar o mesmo IMC. Uma nova pesquisa aponta que o índice de adiposidade corporal, o IAC, como uma alternativa mais fidedigna para qualificar a gordura corporal, utilizando a medida do quadril e a altura. A figura mostra como calcular essas medidas, sabendo-se que, em mulheres, a adiposidade normal está entre 19% e 26%. Uma jovem com IMC é igual a 20. Então, pessoal, observe aí, quando ele vai dizer a 20, tá? Tem aí quilos, que a gente vai fazer uma multiplicação e divide. O peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado, certo? 100 centímetros de circunferência dos quadris e 60 kg de massa corpórea. Resolveu averiguar seu IAC. Para se adequar aos níveis de normalidade de gordura corporal, a atitude adequada que essa jovem deve ter diante da nova medida é: antes da gente resolver, observe que a questão, ela diz, use a raiz quadrada de 3, né, que é igual a 1,7, e a raiz quadrada de 1,7, que é igual a 1,3. Então, observe aí. O velho, né, IMC, e do outro lado, o novo IAC. Então, dá para a gente observar os dois modelos, tudo bem? Então, vamos olhar primeiro o velho IMC, índice de massa corporal. Nós temos aí, ó, o índice de massa corporal é a massa, que é o peso, né, em quilogramas, e embaixo a altura vezes a altura, tudo bem? Que é o que mostrou lá, metros quadrados. Já no novo IAC é o índice de massa corporal, tudo bem, mas olha só como é que ele faz. Porcentagem de gordura corporal, ou seja, a circunferência do quadril, né, que é em centímetro, sobre a altura, tá? Vezes a raiz quadrada da altura. Então, olha aí, menos 18. Então, aí nós temos uma formalidade. Nesse caso aí, nós temos 5 alternativas, tá? Uma delas, a gente vai ter que observar se ele vai reduzir, se ele vai manter ou se ele vai aumentar. Então, vejamos.
Sendo que H, a altura em metros dessa jovem, tens 60 dividido por H ao quadrado, que é igual a 20. Ou seja, 20H ao quadrado é igual a 60. A gente faz uma troca aí, não é isso? H ao quadrado, que é a altura, né? É igual a 60 dividido para 20, que é igual a 3. Então, H é igual a raiz de 3 e raiz de H, que é igual a 1,3. Assim, pode-se concluir que o IAC dessa jovem é 100, olha só, nós entramos entre colchetes, 100 sobre 1,7 vezes 1,3 menos 18, aproximadamente 27,25. Logo, para se enquadrar aos níveis de normalidade de gordura corporal, essa jovem deve reduzir o seu IAC de 27,25% para qualquer valor entre 19% e 26%. Ou seja, ela deve reduzir o seu IAC em pelo menos 1,25 ponto percentual, cerca de 1%, o que significa exatamente reduzir seu excesso de gordura em cerca de 1%. Nesse caso aí, a alternativa correta é a letra A. Então, olha aí. Agora vamos a uma questão, tá? Questão 4, que está no livro A Prova Enem, página 51. Em uma das prateleiras, tá? De certa livraria, pode ser colocados lado a lado 48 livros de matemática e 40 livros de física, ou 72 livros de matemática e 30 livros de física. Sabendo que todos os livros de matemática têm a mesma espessura e que todos os livros de física têm a mesma espessura, quantos livros de matemática poderiam ser colocados nessa prateleira? Então, olha só, pessoal. Visualmente, já dá para a gente fazer essa questão. Por quê? Ele está dizendo no primeiro momento, nós temos aí 48 livros de matemática, não é isso? Sendo ele da mesma espessura. E 40 de física. Só que logo em seguida ele vai dizer, ó, nós temos quantos livros de matemática? Ou o detalhe dessa resposta está no ou. Olha aí, ó, ou 72 livros de matemática. Só aí a gente já matou a questão. Tá? Quando ele fala isso, só temos que observar numa situação. Ele vai falar na questão o quê? Lá em cima. Se colocados lado a lado. Ou seja, 2 em 2. De 2 em 2. E aí, matou a questão, né? É só pegar a segunda opção ou 72. Lado a lado é 2. E aí a gente faz a multiplicação e fica fácil. Ou seja, 72 vezes 2 é igual a 144. Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra B. Viu só, pessoal? O que ele está dizendo? Vamos colocar lado a lado. Nós temos 72 ou 72 livros. Lado a lado é só fazer a multiplicação. Pode-se fazer uma questão dessa visualmente. Tudo bem? Então vamos lá. Olha aí uma questão de apoio. Questão 148 da prova azul do segundo dia do Enem de 2016, na segunda aplicação. O índice de massa corporal, IMC, pode ser considerado uma alternativa prática, fácil e barata para a medição direta de gordura corporal. Seu valor pode ser obtido pela fórmula IMC, igual, tá? Na qual a massa em que quilogramas é a altura em metro. As crianças, naturalmente, começam a vida com
um alto índice de gordura corpórea, mas vão ficando mais magras conforme o envelhecimento. Por isso, os cientistas criaram um IMC, especialmente para as crianças e jovens e adultos. Dos 2 aos 20 anos de idade, chamamos de IMC por idade. Então, olha aí, nós temos aí essa tabela, essa imagem que podemos ver excesso de peso, né? No gráfico lá em cima ele vai dizer o gráfico de IMC por idade. Meninos, né? O excesso de peso, observe que ele está mais acima. Risco de excesso de peso. Então, observe aí que ele tem uma quedazinha, bem menos, mas ele aparece no gráfico. Quando a pessoa está normal, já fica numa imagem mais clara. E quando ele está abaixo do peso. Ou seja, podemos observar aí no quilograma, quando o quilo está no eixo Y, ele está subindo, ó, de 0 a 34, né? E na idade, ele vai do 2 ao 20. Então, observe aí, tá? Cada situação. Quando ele está em excesso de peso, sempre vai estar mais no início. E às vezes não, mas nesse caso aí, sempre nós vamos aparecer no início. Tudo bem? Então, olha aí. O gráfico mostra o IMC por idade para os meninos. Nós temos aí 5 alternativas, né? Podemos observar que é simples a questão. Analisando o gráfico, percebemos que o IMC normal para uma criança de 10 anos varia de 14 a 18. Então, dá para a gente perceber, ó. Antes de continuar, vou mostrar para vocês como é simples e fácil. Ele vai dizer, analisando o gráfico, percebemos que o IMC para uma criança de 10 anos é normal, não é isso? Ele varia também. Então, olha só. Analisando que o gráfico, percebemos que o IMC normal para uma criança de 10 anos varia de 14 a 18. Com a altura do menino, não varia. Vamos calcular o peso necessário para que uma criança de 1,2 metros de altura esteja dentro dos padrões normais de IMC. Para calcular o IMC dessa criança, usaremos a fórmula dada do enunciado. O IMC é igual a M sobre H ao quadrado. O IMC vai ser 14 e 18, certo? A altura vai ser igual a 1,2 metros. Então, nós temos aí a primeira parte. 14 é igual a x sobre 1,2 elevado ao quadrado. X é igual a 20,16 quilos. Vamos ver agora com 18. Primeiro trabalhar com x, segundo vamos trabalhar com y. 18 é igual a y sobre 1,2 ao quadrado. Y é igual a 25,92 quilos. Assim, 30,92 menos 20,16 é igual a 10,76 quilogramas. Para emagrecer e ficar com IMC de 14. 30,92 menos 25,92 é igual a 5 quilos. Para emagrecer e ficar com IMC de 18. Esse menino precisa emagrecer no mínimo 5 quilos e no máximo 10,76 quilogramas. Portanto, nesse caso aí, a nossa alternativa correta é a letra B. Pessoal, a gente pode ver bem que nesse caso aí, a pergunta é, observe que a diferença ali, ele vai ficar entre 14 e 18.
Nesse caso, a gente tem que observar as duas operações. Primeiro, eu fiz uma operação com o 14 e a segunda com o 18. É tanto que eu joguei as letras diferentes. Dá para você observar. Então, feito isso, fica fácil. Tudo bem? E depois é só a gente fazer a subtração do resultado que a gente achou. Então, vamos lá. Quando vocês prestarem bem atenção, não tenham medo, tá? Porque a fórmula fica fácil, é só a gente observar ali. O IMC vai ser sempre a altura sobre o metro quadrado. Gravando isso aqui, vendo, vocês terão uma facilidade tranquila de achar qualquer operação que envolva isso. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.